Agradecer sua presença aqui no curso Escreva como Jornalista Profissional. Espero que você esteja aproveitando e vai ter muito mais coisa pela frente, tá? Continue comigo. Dê o like, porque você está ajudando o canal, está ajudando outras pessoas que talvez não tenham como fazer uma faculdade de jornalismo e vão aprender muita coisa nesse curso. Eu estou fazendo 45 anos de profissão e aprendi muito e vou passar aos poucos tudo isso para você. Vamos ter todas as aulas e depois vamos abrir para perguntas. Qualquer pergunta na área do texto jornalístico, da reportagem também. Como fazer uma entrevista, como se preparar para uma reportagem. Tudo isso nós vamos falar. Por enquanto, eu estou falando nessas primeiras aulas da minha experiência como um foca, um jornalista iniciante, na redação do Jornal da Tarde. Lembrando que o espírito de iniciante a gente tem de manter a vida toda, porque estamos sempre aprendendo, a nossa língua é riquíssima, você não pode se acomodar, tá? Você tem que estar sempre lendo e antenado com as novas versões de texto e seguindo esse caminho. Hoje eu vou falar sobre o texto jornalístico. O que faz com que o texto jornalístico seja como ele é. Como eu já disse em outra aula, ele não é um texto literário, ele é um texto voltado para a comunicação com muitas pessoas. Então você tem de tirar a média dessas pessoas. Não adianta, você não está escrevendo para um público especial da Academia Brasileira de Letras ou um grupo de cientistas. Você está falando para o cidadão comum, que tem um nível de vocabulário X, né? E que entende as coisas de uma determinada maneira quando são colocadas de uma forma simples e direta. Então, eu tive uma lição prática sobre isso. Eu escrevi um texto e usei uma palavra que eu usava muito, pelo menos em contos, você usa muito e lê muito, que é absorto. Absorto. Você sabe que quer dizer distraído. Mas é claro que quantas pessoas sabem o que quer dizer absorto? Para mim era normal. Mas o chefe de reportagem me chamou de absorto é do caramba, né? Não pode usar num jornal, numa matéria, absorto. Eu aprendi a lição e a partir daí usava sempre o termo mais conhecido pelas pessoas. Porque você não está ali para ganhar um prêmio literário, você está ali para se comunicar com os leitores, para fazer o leitor ler o seu texto até o fim. Então, quais seriam as regras do texto jornalístico, partindo, então, das palavras mais simples? Entre dois termos, escolher o mais simples, o mais conhecido. E entre dois termos simples, o mais curto. Né? Essa é uma regra básica, há algumas exceções, mas é o que você precisa usar. Uma outra coisa é a forma direta. O que é a forma direta? Já se usou muito no Brasil a forma indireta. O próprio hino nacional brasileiro começa de uma forma indireta, como você sabe. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Né? Quem ouviu? As margens plácidas do Ipiranga. Da forma como é colocado até fica meio confuso, né? Você poderia resumir esse primeiro verso numa frase assim, curta. As margens calmas do Ipiranga ouviram o grito de um povo heróico. Basicamente é isso. Agora, toda essa estrutura poética e indireta, que era muito usada, fez com que o começo do nosso hino fosse assim. Há muitos anos os jornais, muitos anos eu digo, vai até a década de 50, 1950, os jornais usavam a forma indireta até nos títulos. Eu peguei muito título assim, Corinthians derrotado, São Paulo sagrou-se campeão. Pô,
Hoje a gente sabe que Corinthians derrotado, assim, seria o São Paulo vence o Corinthians e seria campeão, né? É a forma direta, todo mundo vai entender. Mas sobre títulos, a melhor maneira de fazer títulos, nós vamos falar em outra aula. Só para dizer, só para ressaltar aqui, forma direta é muito importante, palavras simples usadas pela maioria, mas isso não quer dizer repetição, tá? Se você na mesma frase vai ter de usar 2 vezes a palavra distraído, tente um sinônimo dessa palavra, também simples, na segunda vez que for usada. Se não houver nada melhor e você tiver de usar o absorto, talvez seja melhor usar 2 vezes distraído, mas você entendeu? Procurar não haver repetição, porque aí entra no texto elegante. É outra aula que vamos falar, os elementos do texto elegante. Escrever, todo mundo sabe mais ou menos, e escrever uma matéria não é um bicho de 7 cabeças. O difícil é escrever bem, escrever de uma maneira que cative o leitor e uma maneira elegante. Mesmo no texto simples e direto, pode haver elegância. Então, e a forma? A grande preocupação nossa lá no Jornal da Tarde, e acho que em todos os jornais, é você cativar o leitor, fazer com que ele leia a sua matéria até o fim. Ele se interesse por ela. Quais os elementos que você tem? Um título forte, vamos falar sobre isso. Um lead, uma abertura também muito boa. Falaremos uma aula só sobre lead, vai ser uma aula longa, porque eu tenho muitos exemplos bons e muita coisa para falar. E o desenrolar da matéria, né? Como seriam esses parágrafos? Muito grandes? Não. Curtos. E de preferência separados. Se você escreve no computador, dá um espaço entre um parágrafo e outro, tá? Se é uma reportagem jornalística comum, ela não precisa ser tão extensa, a não ser que você tenha muitos detalhes, e coloque um intertítulo cada vez que você muda de assunto dentro da matéria. O intertítulo separa os blocos e torna mais atraente a sua matéria. Então, o título pode ter um intertítulo, o lead, o desenrolar da matéria e o final, o fecho, que vamos falar sobre isso na hora de compor a matéria, na hora de pegar as informações e compor uma matéria interessante. Basicamente é isso sobre a estrutura do texto. No jornalismo literário, que era o caso do Jornal da Tarde, havia outras particularidades que tornavam o texto mais interessante, como eu já falei. A descrição é interessante. Se você consegue captar o diálogo, um diálogo importante entre um técnico e o seu jogador num time de futebol, entre um político e outro, você pode repetir esse diálogo, você pode inseri-lo na matéria. Eu fiz isso várias vezes com ótimos resultados. Você pode descrever, mas fala, mas o que a descrição pode ajudar? Pode ajudar muito. De repente você está assistindo uma entrevista coletiva e o entrevistado não quer falar certas coisas que todo mundo sabe, ou seja, ele pode estar incomodado com alguma situação, mas ele não pode falar. Então, da maneira que o repórter descrever a cena, descrever o comportamento, a atitude, o olhar, a cabeça baixa desse entrevistado, ele já vai mostrar que há alguma coisa errada ali sem precisar escrever nada. Então, aí a descrição é muito importante para você colocar o leitor onde você está e ele vai sentir o que você está sentindo, sabe? Quando você ouve uma entrevista, puxa, esse cara está mentindo, mas você não pode escrever que ele está mentindo. Hoje você simplesmente repetiria o que ele falou, mas a descrição pode ajudar nisso e pode ajudar uma compreensão maior do leitor. Quanto aos diálogos, eu já usei muito isso, uma vez cobrindo aí os Jogos Pan-Americanos de Porto Rico, que é uma aula à parte, foi muito importante essa cobertura para mim. Eu não era conhecido pela cúpula da CBD, né? E havia do meu lado o técnico da equipe de remo do Brasil conversando com outro dirigente.
E como eles nunca tinham me visto, que eu era de São Paulo, eles são do Rio de Janeiro, e eu sou assim, moreno e tal, pareço até um porto-riquenho, conversaram assim livremente ao meu lado, imaginando que eu fosse da imprensa local, porque os Jogos Pan-Americanos foram em Porto Rico. E eu consegui, aí que tá, você tem de ter uma memória para lembrar a frase inteira. Claro, eu lembrava e anotava. Então, esse diálogo todo deles, que era um diálogo importante, sobre um remador brasileiro que queria ir para os Estados Unidos, e o técnico era contra e tal, falando com esse dirigente, e eu reconstituí esse diálogo na minha matéria de página inteira sobre a exibição da equipe de remo do Brasil nos Jogos de Porto Rico. Foi uma exibição sensacional. O Brasil ganhou medalha de ouro, prata e bronze, sem estrutura, teve que competir com os shorts de ciclismo, a camisa de basquete, porque não chegou nem uniforme para a equipe de remo, né? E tudo isso foi colocado usando, acho que um lado forte foi esse diálogo. Então, o diálogo, a descrição, tudo isso enriquece o texto, torna mais interessante. E a simplicidade do texto tem essas regras de usar a palavra mais simples, parágrafos mais curtos, uma forma direta, né? E, se possível, palavras concretas. O que é a palavra concreta? Você vai entrevistar uma celebridade, você vai fazer uma matéria e você diz que ele tem vários pets na sua casa. Tá, mas pets pode ser desde papagaio a gato, cachorro, sei lá. Se você fala ele tem uma arara azul, ou um gato siamês, ou um bulldog francês, um bulldog francês alvinegro e tal, você já está dando colorido para a matéria. Você está fazendo com que o leitor se imagine naquele ambiente, imagine os detalhes, né? Isso tudo torna a sua matéria mais interessante, aumenta o nível de leitura da matéria. Então, palavras concretas são aquelas que definem bem o que você quer dizer, não torna o texto genérico. Tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Repito, é o início de um trabalho que vai demorar algum tempo e pretende torná-lo um redator profissional. Pretende fazer com que você escreva como jornalista profissional. Então é importante o seu like, é importante que você avise os amigos, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com pessoas que você sabe que gostam de escrever e que um dia querem viver de escrever, ok? Obrigado pela atenção, até a próxima aula.